o seu relatório só não será mais do que é nesse momento, porque o Supremo Tribunal Federal nos impediu, de uma forma covarde, de 8-2, eles se blindando pelo envolvimento deles com o crime de lesa pátria, crime ao sistema financeiro do país. São os homens da degustação de uísque, são os homens do jato, o homem do taiaiá, o homem dos 129 milhões. Qual a autoridade moral? São togas sujas. Se está se encerrando hoje, eu já dirigi CPIs e muita gente aqui. A CPI automaticamente o prazo dela se renova. Eu nunca vi isso na minha vida. Um pleno se reunir para decidir se uma CPI continua ou não. Se nós tivéssemos mais prazo, senhores, da oposição ou da situação, ia ter mais gente indiciada. Ia ter mais gente indiciada. Agora nós vamos confiar só em Deus com esse relatório. Porque, infelizmente, o relatório vai para a mão de Gunê. E Gunê faz parte do consórcio malvado, do consórcio perverso. O Gunê é sócio desse consórcio. Mas nós esperamos que na justiça de Deus nós tenhamos tempo para que essa vagabundagem que se autodenomina o último patamar da história da justiça no Brasil, que ela seja removida por impeachment, que em 2026, agora em outubro, que se mude essa casa. Porque limpando o Supremo Tribunal Federal, certamente essa casa voltará até altivez. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou fazer o esforço para ficar de pé, para agradecer a Deus porque eu estou podendo ficar de pé, e também para agradecer ao corpo todo da CPMI, independente de quem é oposição ou de quem é a situação. Porque nas vésperas da minha cirurgia, de mais uma cirurgia, eu aqui nesse plenário consultei Vossa Excelência se me permitiria entrar pelo telão do hospital da minha casa e pedi Vossa Excelência que consultasse a oposição, a base do governo, e aqui no cabe artigo 14, Pimenta, que foi um dos primeiros a se manifestar de que não tinha nenhum problema de que eu entrasse. E mesmo cirurgiado, eu entrei diversas vezes para não deixar de participar de um dos momentos mais importantes e negros da vida brasileira. Eu olho aqui para todos e posso citar o nome de todos sem artigo 14, porque tenho convivência e alguma coisa já ocorreu ao longo da minha história de vida pública com cada um aqui. Mas não cite, não, por favor. Eu fiz justiça. Não, já citei o nome do Pimenta, não, mas foi agradecendo, porque ele foi que se manifestou dizendo, não, isso não tem problema nenhum, você pode entrar. Obrigado, viu, Pimenta? Eu gostaria, senhor presidente, Deus não falha, Deus não erra. Querido Alfredo Gaspar, eu quero me dirigir à sua família. Eu comandei grandes CPIs nesse país. E uma delas foi a CPI da pedofilia. Alagoas vivia um problema grave de religiosos em Arapiraca, Penedo, que é já no final de Sergipe, só o Rio faz a divisa, abusando de meninos na igreja, coroinhas, um escândalo que tomou conta do Brasil. Eu fui a Alagoas e me lembro que foi assessoria comigo, porque nenhum senador quis ir comigo.
acusando riscos. E eu fui recebido por um promotor no aeroporto. Esse promotor me levou para jantar. Me brifou sobre os problemas que eu já sabia, até certo ponto, porque tinha provas. O promotor tinha todas as informações, foi me receber. Eu não esperava tão somente a Polícia Federal, porque eram duas delegadas, duas mulheres no caso. E eu fui para Arapiraca. Eu fui recebido, senhores, pelo promotor Alfredo Gaspar. Hoje, Vossa Excelência e a sua família foi atacado de uma forma vil e covarde. Se meu tempo se encerrar, só me dirigindo a Vossa Excelência, eu já terei ficado satisfeito. O senhor tem quantos filhos? Quero me dirigir aos que estão aqui ainda. Vocês têm um pai honrado. Um homem corajoso. Digno. E o senhor foi atacado de forma covarde. Covarde, vil. Por alguém desprovido de qualquer autoridade. Aliás, quem tem autoridade moral não pode fazer o que foi feito. Principalmente quem não tem. E eu fui lá defender crianças. Ele vem aqui, lhe ataca, lhe chama de estuprador. Isso não seria crime de misoginia? Para colocar no crime de racismo? Porque ele ataca uma criança e uma mulher. Não foi isso que foi votado? Vai colocar no crime de racismo ele? Ele atacou uma mãe e atacou uma criança. É por isso que a Câmara precisa desfazer aquilo que foi feito aqui. Porque tem uma armadilha em tudo isso. Mas eu vou gastar meu tempo me dirigindo de uma outra forma. A reclamação de que pessoas não foram colocadas ou chamadas aqui não deve-se ao fato de Vossa Excelência ou o presidente não querer. Muitas vezes o plenário não quis, blindou, mas o debate é do parlamento. Mas o Supremo Tribunal Federal não é lugar de parlamentar, lugar de falar. O Supremo Tribunal Federal, o sujeito é ungido aqui, infelizmente, e é mandado para lá para guardar a Constituição, guardar o ordenamento jurídico, ou simplesmente a Constituição, o que é constitucional e o que não é. Mas o que nós temos é um consórcio. Eles estão... Eu ouvi do presidente da República que o ovo da serpente foi o governo Bolsonaro. O ovo da serpente, eu não sei de onde veio, mas tinha ovo da serpente nas estatais, no Correio. Tinha ovo da serpente onde tinha fundo de pensão. Lamberam tudo, levaram tudo. O Supremo Tribunal Federal desse país, então não existe Bolsomaster. Existe o Master que botou o Supremo no bolso. Com a vênia de políticos e autoridades. E aí, Bahia? Eu posso te chamar de Bahia, só eu que posso. E ele não vai pedir artigo 14 não, vocês vão ver. Quem? Bahia. Eu fui em 3 eleições dele para perder e uma para ganhar. Estou contando mentira? Não, perdeu 3, depois ganhou 1 no primeiro turno. Bahia. Mas você produziu umas traias ruins lá. O ministro da Casa Civil, Rui Costa,
E esse atual, que diz que nós temos que ser botados numa pá carregadeira e jogado na vala. Que é isso? Nossa. Não acredito. Meu amigo Orlando Silva me conhece. Eu posso olhar para todo mundo, porque eu tenho uma... Eu tenho uma história com cada um. O seu relatório só não será mais do que é nesse momento, porque o Supremo Tribunal Federal nos impediu, de uma forma covarde, de 8-2, eles se blindando pelo envolvimento deles com o crime de lesa pátria, crime ao sistema financeiro do país. São os homens da degustação de uísque. São os homens do jato, o homem do taiaiá, o homem dos 129 milhões. Qual a autoridade moral? São togas sujas. Se está se encerrando hoje, eu já dirigi CPIs e muita gente aqui. A CPI automaticamente o prazo dela se renova. Eu nunca vi isso na minha vida. Um pleno se reunir para decidir se uma CPI continua ou não. Se nós tivéssemos mais prazo, senhores, da oposição ou da situação, ia ter mais gente indiciada. Ia ter mais gente indiciada. Agora nós vamos confiar só em Deus com esse relatório. Porque, infelizmente, o relatório vai para a mão de Gunê. E Gunê faz parte do consórcio malvado, do consórcio perverso. O Gunê é sócio desse consórcio. Confiar em Deus. Mas eu quero fazer uma sugestão, senhor presidente, encerrando em 30 segundos. Porque, na verdade, eu queria me dirigir a Vossa Excelência. Porque o que foi feito aqui não pode ficar sem punibilidade. Eu quero que Vossa Excelência sugira, no final, que as câmaras de vereadores no Brasil, que são um número muito expressivo, que as assembleias legislativas no Brasil abram CPIs do roubo de INSS. Porque esses canalhas ficarão expostos o tempo inteiro. É verdade que eles têm um poder reduzido, mas eles vão discutir, eles vão falar nome, porque as pessoas não moram em Brasília, elas moram nos seus municípios, e elas vão lotar, o aposentado vai lotar as câmaras de vereadores, e eles vão fazer discurso, eles vão expor esses canalhas o tempo inteiro. Agora, esse momento está debitado na conta daquilo que deveríamos chamar de Suprema Corte, de ter respeito nesse país, e é tudo que nós não temos. Nós temos um consórcio togado de homens de negócio. Nós temos homens ali para fazer negócios, conjuntamente com a sua família, seus apaniguados, e todos eles estão agora nos assistindo, com a mão para cima, porque conseguiram encerrar uma CPI tão importante, que defende os pequenos, os menores, os ruins, que nesse momento, no seu relatório, existe uma boa parte da Polícia Federal, e é nela que nós acreditamos. Pois não, Excelência. E que nós sejamos surpreendidos, relator e presidente. Pois não. Com o comportamento do senhor Gunê. Eu preciso ser surpreendido por esse homem, porque eu não vi nada até hoje, a não ser a prática de narrativas e ordens de Alexandre de Moraes. Agradeço aos senhores. Eu estou de pé, ainda não consigo andar meio quilômetro. Quem sabe muito menos que isso, mas eu estou de pé. Fiz a cirurgia com a vênia dessa CPI. E hoje eu estou aqui num dia histórico do ponto de vista ruim, porque nós deveríamos continuar, que seja religioso ou não religioso, que seja de confissão de fé ou não, seja quem for. Vagabundo é vagabundo o tempo inteiro. Ladrão é ladrão o tempo inteiro. Perverso é perverso o tempo inteiro, e que se prenda todos eles, que ponham todos eles na cadeia. Senhor presidente, é com pesar que eu encerro o meu discurso, porque eu acho que nós deveríamos continuar, e o Brasil também assiste isso com expectativa. Infelizmente, se encerra esse capítulo, mas nós esperamos que na justiça de Deus nós tenhamos tempo para que essa vagabundagem, que se autodenomina o último patamar da história da justiça no Brasil, que ela seja removida por impeachment,
que em 2026, agora em outubro, que se mude essa casa. Porque limpando o Supremo Tribunal Federal, certamente essa casa voltará até a altivez. Muito obrigado, senhor presidente.